Nós vamos resolver algumas questões selecionadas da primeira parte da lista de revisão. Começando pela questão número 6. Quando 10 gramas de açúcar é queimado ao ar, os produtos obtidos são CO2 e água. Sabendo que açúcar é constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio, determine a fórmula empírica e molecular, sabendo que a massa molar do composto é 180 gramas por mol. Antes da gente resolver este exercício, eu recomendo que vocês deem uma olhada na questão número 6 também da videoaula Determinação de Fórmulas Químicas. Bom, vamos lá. O que é que nós precisamos fazer neste exercício? Vamos inicialmente escrever a reação da seguinte maneira. O açúcar será representado por CX, HYOZ, e aqui, a partir dele, nós montamos essa reação de queima, mais oxigênio, levando à formação de CO2 e água. Como nós desconhecemos a estequiometria dessa reação, até porque nós não sabemos qual é a fórmula molecular do composto do açúcar, então nós vamos marcar esses coeficientes por A, B, C e D. E logo após nós colocamos as quantidades já conhecidas fornecidas no exercício. 10 gramas do açúcar, 14,7 gramas do CO2 e 6 gramas da água. E claro que a gente também vai contabilizar a quantidade de oxigênio. Por Lavoisier, a gente consegue determinar facilmente a quantidade de oxigênio 10,7 gramas. Na sequência, calculamos a massa molar de cada uma dessas substâncias. A massa molar do açúcar já foi fornecida, 180 gramas por mol. O oxigênio será 32 gramas, CO2, 44 e H2O, 18 gramas por mol. Ok. A partir daí, nós vamos determinar o número de mol de cada uma dessas espécies, tanto os reagentes como também os produtos. Número de mols, aquela relação já conhecida, massa sobre massa molar. Então, para o açúcar, 10 gramas dividido por 180, 0,056 mol. Para o oxigênio, 10,7 dividido por 32, 0,334. CO2, 14,7 dividido por 44, também 0,334. E para a água, 6 dividido por 18, quase o mesmo valor, 0,333. Agora nós vamos dividir, nós encontramos os números de mols de cada uma dessas espécies e vamos dividir pelo valor que corresponde ao menor número de mols. Comparativamente, nós temos que o menor valor será 0,056, e nós fazemos essa divisão. Todos esses valores obtidos, vamos dividir por 0,056. Então, nós vamos obter, para o açúcar, 1, oxigênio 6, CO2 6 e água aproximadamente 6 também. O interessante aqui é que essas quantidades assim obtidas, ao dividirmos o número de mols pelo menor valor encontrado, nos fornecerá exatamente os valores de A, B, C e D, desconhecidos, que nós colocamos lá no início, a fim de termos uma referência para os coeficientes estequiométricos dessa reação. Então, vamos reescrever a reação, agora colocando esses coeficientes. O primeiro não precisa colocar 1, mais B, 6 oxigênios, mais o valor de C também é 6, 6 CO2, mais D, 6 H2O. E agora, nós podemos relacionar a quantidade de carbono do açúcar nos reagentes com a quantidade presente nos produtos. Igualmente, vamos observar a quantidade do hidrogênio do açúcar em relação à quantidade de hidrogênio nos produtos e oxigênio também. No entanto, oxigênio também há outra quantidade de oxigênio, não apenas nos produtos, como também nos reagentes. Então, vamos lá. No composto, no açúcar, nós temos X carbonos. Observando lá na formação dos produtos, foram obtidos 6 carbonos. Então, a quantidade X também será igual a 6. Para o hidrogênio, valor desconhecido, Y, lá nos produtos nós temos
6 vezes 2, portanto, Y será igual a 12. Para o oxigênio, nós temos que fazer Z mais 6 vezes 2, 12, igual 12 mais 6. E aqui nós vamos obter o valor Z igual a 6. Esse procedimento é muito parecido com o que nós fizemos para balanceamento químico pelo método algébrico. Dei uma olhadinha também nesta aula, caso vocês não se lembrem. Pronto, e aí nós chegamos à fórmula molecular do composto do açúcar, que será C6H12O6. Um ponto solicitado pela questão já está respondido, mas nós também precisamos fornecer a sua fórmula empírica ou fórmula mínima. Então basta nós dividirmos todos os valores obtidos, aqui os índices, os subíndices, carbono, hidrogênio e oxigênio, por 6. Então o carbono vai ficar 6 dividido por 6, 1. O hidrogênio 12 dividido por 6, 2. E o oxigênio também será 1. Portanto, a sua fórmula empírica ou fórmula mínima CH2O. Questão número 7. O lítio possui dois isótopos. O primeiro tem massa 6,015 unidades de massa atômica e o segundo 7,016 unidades de massa. Sabendo que a massa atômica do lítio é 6,942, então, primeira pergunta, qual a abundância de cada isótopo do lítio? Pois bem, esse cálculo nós já conhecemos bem, há uma aula também relacionada à determinação de massas atômicas, mas vamos lá, o que nós precisamos fazer? As abundâncias de cada elemento são desconhecidas, mas nós já sabemos bem que o somatório de cada contribuição dos isótopos de um elemento tem que fechar 100%. Então nós já marcamos que X, que pode ser a contribuição do lítio 6, mais Y, sendo a contribuição do lítio 7, tem que ser igual a 100. Vamos correlacionar esses valores através da expressão para o cálculo de uma média ponderada. 6,942 é o valor que tem que ser obtido, com base nas abundâncias de cada um dos isótopos. 6,015, lítio 6, vezes a sua abundância desconhecida, que é X, mais 7,016, lítio 7, vezes a sua abundância, que pode ser representada aqui por Y ou 100 menos X. Tudo isso sobre 100. A partir daí a gente faz aqui a manipulação matemática e nós vamos obter que o valor de X é 7,4%, sendo essa a contribuição do isótopo 6 do lítio. Em decorrência, consequentemente, a contribuição do outro isótopo será de 92,6%. Muito bem, resolvida questão item A da questão número 7. Agora vamos para o item B. Este é o item mais interessante. Identifique os valores de a relação massa-sobrecarga e as intensidades dos sinais em um espectrômetro de massa para o cloreto de lítio. Sabendo que o cloro possui dois isótopos, foram fornecidos esses isótopos, as massas dos isótopos e suas respectivas abundâncias. Essa é uma questão muito interessante. A gente sai um pouquinho dessa aplicação conhecida com a qual nós temos frequentemente trabalhado para a determinação apenas das massas de cada isótopo a fim de obter a massa média daquele elemento. Nós vamos então relacionar as massas de cada um desses elementos, mas considerando a sua formação, a sua constituição, ou melhor, a sua participação dentro de um composto, que é o cloreto de lítio. Então, para isso, nós podemos montar uma tabelinha. Vamos escrever aqui o cloreto de lítio, LiCl, e colocamos separadamente cloro de um lado, lítio de outro, pois nós vamos pontuar a contribuição de cada um dos isótopos do cloro e do lítio para a formação deste composto cloreto de lítio. Segundo o que foi dado, o isótopo 34,9688, vamos considerar o isótopo 35, tem abundância de 75,77%. Nós vamos considerar esse valor em termos fracionários,
0,7577. O isótopo 37 tem uma abundância de 24,23%, vamos escrever 0,2423. No caso do lítio, vamos utilizar os dados determinados na questão no item anterior. Para o lítio 6, 7,4% ou 0,074. Para o lítio 7, 0,926. E aqui nós só precisamos, então, multiplicar linhas por colunas. Ou melhor, vamos fazer assim. 0,074 multiplicado pela contribuição do cloro 35, vamos relacionar primeiramente lítio 6 com cloro 35. Multiplicando esses valores, obtemos 0,056. Em seguida, lítio 6 com cloro 37, multiplicando 0,0179. Caso nós podemos até fazer aqui um arredondamento para 0,018, se for o caso. E depois fazemos a mesma coisa, contribuição relacionando lítio 7 com cloro 35, 0,7016, essa multiplicação, e lítio 7 com cloro 37, 0,2243. E aí a gente organiza essas informações, esses valores obtidos da seguinte maneira. Lítio 6, cloro 35, a intensidade será 5,6%, voltando para valores percentuais. Lítio 7, cloro 35, 70,16. Lítio 6, cloro 37, 1,79%. Ou 1,8 se for feito aquele arredondamento, como eu falei, mas aqui vamos manter 1,79. E lítio 7, cloro 37, 22,43%. Está concluída a questão. Bem, vou pular a questão 8. A questão 9 não precisa ser resolvida, pois ela já foi resolvida em outra aula. Procurem a videoaula intitulada Qual o limitante quando há mais de 2 reagentes? Questão número 10. Duas amostras de diferentes compostos têm a seguinte composição: sódio, enxofre e oxigênio. Utilize a lei das proporções múltiplas para determinar a fórmula do composto presente na amostra 2, sabendo que a fórmula do primeiro é Na2SO3. Vou resolver de duas formas, tá? Primeira maneira, vamos colocar o seguinte. Repetindo apenas essa tabelinha que foi dada na questão, observem que nós podemos, para a amostra 2, vamos dividir todos os valores por 2. E vejam o que nós vamos obter. Para o sódio, 1. Para o enxofre, 0,097. Para o oxigênio, 1,391. Comparando esses valores obtidos por essa divisão por 2, da amostra 2 com a amostra 1, percebam que as quantidades do sódio e do enxofre não mudam. Então, a única coisa que vai mudar entre a fórmula da amostra número 1 e da amostra 2 é a quantidade de oxigênio. Então, nós podemos partir dessa informação. No primeiro composto, Na2SO3, há exatamente 3 átomos de oxigênio. Então, nós vamos pegar essa quantidade fornecida na tabelinha em gramas, 1,043, que é a contribuição do oxigênio, e nós sabemos que 1,043 será a contribuição, na verdade, de 3 átomos de oxigênio. E aí virá a pergunta, qual então será a contribuição na amostra 2, em que nós temos 1,391 gramas de oxigênio? Cálculo simples, regra de 3, e nós chegamos a 4 átomos de oxigênio necessários para fornecer essa massa. Portanto, a fórmula do segundo composto, da amostra número 2, é Na2SO4. Outra forma de resolver essa questão, nós vamos utilizar os dados originais da tabela e vamos relacionar cada um dos elementos, amostra 1 e amostra 2, para o sódio, enxofre e oxigênio. Por exemplo,
Na fórmula o composto da amostra 1, Na2SO3, então 2 átomos de sódio contribuem com 1 grama para a massa total do composto. E vem a pergunta: qual será a contribuição? Quantos átomos de sódio serão necessários para fornecer as 2 gramas na amostra número 2? Fazemos esse cálculo e encontraremos 4 átomos de sódio. Mesmo raciocínio para o enxofre. 1 átomo de enxofre na amostra 1 corresponde a 0,697 gramas. Quantos átomos corresponderá a 1,394 gramas? Cálculo feito fornecerá 2 átomos de enxofre. E para o oxigênio, seguindo a mesma linha de raciocínio, nós obteremos 8 átomos de oxigênio. A partir desses valores obtidos, a fórmula do composto será Na4S2O8. Mas, evidentemente, essa não será a sua fórmula empírica. Então, será preciso ainda dividir todos esses índices por 2, e aí sim nós obteremos a fórmula do composto Na2SO4. Questão 11 da lista. Uma amostra de 1 grama de uma mistura de NaClO4 e NaClO3 foi analisada para determinar o teor de cloro. A massa de cloro encontrada foi de 0,299 gramas. Qual a composição percentual da mistura? Inicialmente faremos o seguinte: vamos determinar a massa molar de cada composto e também observar qual a contribuição percentual do cloro em cada um desses compostos. Da seguinte forma: massa molar do NaClO3, quando calculada, fornecerá 106,44 gramas por mol. A massa molar do cloro, considerando aqui um bom número de casas decimais, 35,453 gramas por mol. Então, se nós dividirmos essa massa do cloro pela massa total do composto, nós obteremos a sua contribuição percentual, 33,3% de cloro. Fazendo a mesma coisa para o outro composto, o perclorato, nós vamos obter 29% de cloro. Mas lembrando que se trata de uma mistura desses dois compostos. Então, nós vamos chamar de X a massa de NaClO3, clorato de sódio, e Y a massa de NaClO4, que é o perclorato. A massa da mistura, segundo os dados da questão, é de 1 grama. Então, quando nós fizermos X mais Y, tem que ser igual a 1. Contudo, nós também sabemos outra coisa, que a massa de cloro encontrada foi de 0,299 gramas. Montaremos também outra relação, contabilizando apenas a contribuição total do cloro. Então, faremos da seguinte forma: 0,333x, partindo lá do primeiro cálculo, mais 0,29y, o percentual do cloro no NaClO4, a soma dessas contribuições parciais de cloro devem fornecer um total de 0,299 gramas de cloro. Teremos então duas relações em função de x e y, e nós podemos fazer aquela velha manipulação matemática a fim de obter o valor de x. Depois vocês podem acompanhar com mais calma essa resolução, mas quando nós fizermos toda a manipulação algébrica, o valor obtido para x será igual a 0,209, e como o y será igual a 1 menos x, o valor de y será 0,791. Finalmente, para o NaClO3, 1 grama corresponde a 100%, naturalmente é a contribuição total da mistura, ou melhor, a massa total da mistura, e eu quero saber qual será a contribuição do NaClO3 a partir da sua massa calculada de 0,209 gramas. Fazemos esse cálculo e encontramos 20,9%. Da mesma forma, para o NaClO4, qual o percentual correspondente à massa encontrada de 0,791 gramas? Fazendo o cálculo, nós vamos encontrar 79,1%. Portanto, as contribuições pedidas na questão serão 20,9% para o NaClO3, 79,1% para o NaClO4.